E aí, pessoal, eu sei que eu prometi para vocês que a gente ia mudar de assunto agora na próxima aula, mas eu percebi que faltaram alguns pontos importantes no nosso tema de funções do nosso curso. Lua tem algumas peculiaridades bem interessantes quando trata de funções, e a primeira delas é esse tema que está aqui em cima, múltiplos valores de retorno. Quer dizer o seguinte, em algumas linguagens como C, você só tem um valor de retorno a linguagem te permite usar. E aí, quando você precisa de retornar mais dados, você precisa criar uma estrutura de dados para isso. O Lua não tem essa limitação. Ela te oferece a possibilidade de criar uma função que retorna mais de um valor por vez. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos aproveitar que a gente já fez um exemplo, que é esse aqui, da solução da equação do segundo grau, e vamos aproveitar e encapsular essa solução numa função, e naturalmente a gente vê que são duas as raízes. Então nós vamos utilizar o nosso conhecimento de Lua para que essas duas raízes sejam retornadas diretamente da nossa função. Então vamos lá, vamos aproveitar e copiar esse código aqui para a gente começar. E vamos começar aqui no exemplo 6, esse arquivo, exemplo 6b que eu já criei. Só que em vez de chamar dessa maneira, eu vou criar uma assinatura de função para a gente poder executar. Como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer function. Eu vou dar um nome para ela, que eu gosto de chamar de basic, que é o método de Bhaskara. Recebe os valores A, B e C. Beleza. Aqui dentro do corpo, vamos colocar aqui um end aqui embaixo. Eu não vou querer fazer um print, não quero fazer o print. Isso é um ponto importante. Sempre que eu chamo uma função que faça algum trabalho para mim, a não ser que seja uma função exatamente para exibir resultados, eu prefiro que a função simplesmente processe aquele dado que ela tem que processar, retorne ou o valor que ela tem que retornar mesmo processado, ou algum tipo de erro, ou que jogue uma exceção, no nosso caso o tratamento de erros em Lua a gente ainda vai ver, mas que ela não faça uma função que calcula as raízes de uma equação de segundo grau, não deve ao mesmo tempo imprimir esse resultado na tela, porque você não sabe onde vai ser usado, pode ser que não seja necessário. Então, para evitar qualquer tipo de perda, você não faz simplesmente. Tá? Vamos terminar de indentar esse código para a gente poder ficar com ele mais visível. E aqui uma coisa que está acontecendo eu tenho três variáveis, delta, x1 e x2. Eu não preciso mudar nada absolutamente aqui, tá? Isso aqui já funcionava antes, vai continuar funcionando. A grande questão eu não quero que essas três variáveis sejam globais. Elas só fazem sentido aqui dentro desse universo do BASIC, e a gente já viu que a palavra-chave local resolve para a gente. Então eu faço local para as três, e aí quando esse bloco terminar aqui no end, essas três variáveis também vão deixar de existir, e elas só existem aqui dentro desse contexto. Exceto por um detalhe que eu vou colocar agora. Eu deixei esse x1, x2 aqui embaixo exatamente para demonstrar para vocês como nós fazemos o retorno de múltiplos valores. Então, normalmente, quando nós temos linguagens que não permitem o retorno de múltiplos valores, elas vão dar um return, e aí vão criar algum tipo de estrutura que permite você retornar. No caso do Lua seria a tabela, que nós ainda vamos ver em detalhes, mas eu poderia retornar assim, x1, x2, retornei uma tabela com os dois valores, e a partir de agora eu vou ter que usar eles dentro da tabela. Mas eu não preciso que seja dentro da tabela em Lua, eu posso retornar diretamente dessa forma, apenas com uma vírgula, os dois resultados separados por vírgula, e agora eu posso simplesmente chamar, deixa eu ver quais eram os valores que eu estava usando. Então aqui, a gente primeiro resolveu essa equação, né? Esse aqui já foi um exemplo final daquela aula que a gente falou sobre a execução de scripts. Então, eu vou usar essa equação aqui. Vou usar essa equação. Para resolver essa equação significa o seguinte: eu vou chamar a minha função basic com os valores de A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 6. Vamos ver o que acontece. No meu prompt de comando,
cd então agora a gente vai executar o exemplo 7. Deixa eu reduzir um pouquinho essa tela, vocês não vão ver minha linha de comando. Pronto. Agora eu vou executar o exemplo 7, lua. Exemplo 7 não, exemplo 6b. Exemplo 7 sendo os próximos capítulos. Então lua, exemplo 6b.lua. Não retornou nada. Beleza, por quê? Porque eu simplesmente não mandei imprimir. Tá? Aquele print que estava aqui dentro eu removi e ele não está mais imprimindo nada. Ok. O que eu posso fazer então? Vamos colocar aqui, por exemplo, que x igual a basque, o retorno disso, e agora eu vou dar um print x. Salvei. Executei de novo. Ok, deu 2. Lembrando que as raízes desta equação são 2 e 3. Ele retornou a primeira, que é 2. Cadê o 3, já que ele retorna múltiplos? Então, quando eu retorno múltiplos valores, eu preciso colocar as vírgulas aqui para atribuir a múltiplos valores. Eu coloquei apenas um, ele pegou só o primeiro. Para eu colocar vários, eu preciso colocar aqui então x1, x2, e não precisam ser as mesmas variáveis que estão aqui dentro, tá? Só lembrando, eu poderia colocar, por exemplo, poderia colocar p, vírgula q, variáveis quaisquer, e dentro do print eu vou imprimir o p e o q. Tá? E aí eu vou ter o meu resultado 2 e 3, conforme a gente desejava. Não tem nenhum motivo para eu colocar p e q, eu vou colocar x1 e x2, é só para ficar claro que nós precisamos entender que os x1 e x2 que estão fora da função basque são diferentes daqueles que estão dentro da função basque. Esses aqui são locais, só existem aqui dentro, mas eu estou retornando eles através dessa chamada. Esse retorno vai me retornar dois valores que aqui fora podem ter quaisquer nomes que eu queira. E a partir daqui eu vou ter esses dois valores sendo utilizados no meu programa. O legal disso aqui é que agora eu posso, com a mesma função, por exemplo, executar aquele outro exemplo que estava aqui, né? Do 2, menos 10 e 12. Para isso, basta que eu venha aqui, coloque o 2, o menos 10 e o 12, comentar essa linha aqui, e ele vai executar dando 2 e 3. Óbvio, porque, como a gente viu, é apenas o produto por 2 de cada um dos termos aqui, então as raízes não mudam. Beleza, então aqui a gente acabou de ver múltiplos valores de retorno. Eu poderia também, deixa eu tirar essa linha aqui, deixa eu tirar esse cara aqui, e eu também poderia, em vez de atribuir as variáveis como eu estou fazendo aqui, eu poderia direto ter colocado dentro do print, que o print já pegaria todos os valores de retorno e imprimiria na tela. Então posso colocar dessa maneira assim, direto dentro do print, e aqui eu obtenho o mesmo resultado. Ele não me dá problema nenhum com isso. Então, o primeiro tópico que a gente precisava cobrir, múltiplos valores de retorno. O segundo tópico que a gente vai cobrir é varargs, ou parâmetros, número variável de parâmetros de entrada. Quer dizer o seguinte, eu posso colocar um número não especificado de parâmetros de entrada, cena dos próximos capítulos, mas não para agora. Vamos voltar aqui um slide. Depois nós vamos começar a tratar as strings, mas por enquanto vamos terminar as funções. Então aqui eu estou dando um exemplo de concatenar. Eu quero poder concatenar algumas strings sem, para isso, ter que colocá-las numa tabela, por exemplo. Então eu coloco elas todas na chamada da função e eu não sei quantas vão ter. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vamos chamá-la aqui. Deixa eu dar um comentário aqui. Nesse mesmo arquivo, eu vou criar essa função concatenar. Então, function concatenar, e ela recebe um número variável de parâmetros. O que ela faz? Eu vou dizer que os meus argumentos, eu vou colocar local aqui, meus argumentos são igual a pontinho, pontinho, pontinho. O que eu estou fazendo? Isso aqui
está me retornando uma tupla. O que é uma tupla? Isso é uma tupla. No caso aqui é uma dupla, né? Uma dupla, um trio, mas genericamente a gente chama de tupla. Então, essa tupla eu estou passando através dos 3 pontinhos aqui, são os meus parâmetros. E eu estou encapsulando eles dentro de uma tabela. Tá? A gente já viu um pouquinho de tabela, vamos ver mais para a gente ficar bem confortável com isso em algumas aulas. Então eu peguei meus argumentos e agora para cada um dos meus argumentos, for i, v in args pairs do. Então o que eu vou fazer aqui é que eu vou percorrer os meus argumentos, tá? O i é apenas o número do índice e o v é o valor dele. Eu vou colocar que o valor aqui é um str, é uma string, tá? E o que eu vou fazer é o seguinte: a minha saída, o meu valor de saída, que eu vou chamar de hat, de retorno, é igual a uma string vazia. E o que eu vou fazer aqui dentro do loop é pegar essa string vazia e vou atualizá-la. Então, o meu valor de retorno é igual ao que? A string que eu tinha antes, que é o próprio hat, concatenada com o str. E, claramente, eu preciso retornar isso, return hat. Com isso, eu espero que essa função me retorne a concatenação de todas as strings que eu passar como argumento. Vamos testar agora. Então, eu vou dar um print com concatenar. E aí vamos testar. Primeiro vamos começar com apenas uma letra A. Vamos ver o que acontece. Então ele deu um problema. Qual foi o problema? É que ele não está reconhecendo concatenar, está dizendo que é um new. Então devo ter errado alguma coisa. Exatamente, está concatenar, o que está claramente errado. Vamos colocar o nome correto. Pronto. Vamos tentar de novo agora. Show! Então agora ele imprimiu na tela o A. Mas isso aí pra gente não é tão emocionante. Então vamos começar a colocar mais coisa. B. Exato. Ele colocou o AB. E repara, no concatenário eu não disse quantos argumentos eu vou receber. Eu só estou fazendo o seguinte: seja o que vier, ele está encapsulando nessa tabela, e aí eu estou percorrendo a tabela através desse iterador, tá? Desse loop for, ele está pegando argumento a argumento, tá? Eu poderia até colocar aqui como arg, só para vocês, para ficar um pouco mais claro a nomenclatura, mas é uma string de qualquer maneira. Então, para cada argumento que eu passar, eu vou concatenar o argumento com o meu retorno já existente. E aí eu posso fazer qualquer coisa aqui dentro, tá? Eu posso colocar um espaço, eu posso colocar um número, e assim por diante, tá? Uma coisa que é legal é que, vamos supor que eu já tenha esses argumentos aqui dentro de uma tabela, tá? Então eu não preciso chamar, vamos supor que é o seguinte: a minha tabela é isso aqui. Params, vamos chamar assim, igual a... Então vou colocar uma tabela, e aí eu vou dizer que isso aqui é assim. Vamos dizer que eu tenho um x igual a 1, um y igual a 2. Eu quero imprimir esse par. Então eu vou colocar assim, x, toString x, vírgula espaço, toString y, fecha parênteses. Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar esses dois valores e imprimir entre parênteses com uma vírgula separando. Eles estão, por acaso, dentro de uma tabela, tá? Bom, se eu chamar, da maneira como está, eu poderia chamá-los aqui da seguinte maneira: params 1, params 2 e assim por diante. Vamos ver se isso funciona. Beleza. Abre parênteses 1.
A grande questão é, isso não é tão legal, porque eu vou ter que saber mais ou menos quantos são os parâmetros para poder eu repeti-los aqui. O Lua tem uma função que é o unpack, que ele pega uma tabela que tem os índices numéricos e explode eles numa tupla. Então eu posso, em vez de passar um a um, eu chamo unpack params. E agora, esses valores que estão aqui dentro da tabela vão aparecer aqui dentro como se as chaves antes e depois não existissem. E aí eu vou poder concatenar e imprimir eles todos, como desejado. Aqui está. Então, legal, número variável de parâmetros eu consigo passar para a função, consigo fazer o unpack na tabela para não ter que explodir ela elemento a elemento, então o unpack faz isso para mim, muito mais fácil. Isso aqui é um tipo de pack, né? É a operação contrária do unpack, só que eu não estou vendo os argumentos. Tá? O table constructor permite a gente fazer isso. E para a gente encerrar, faltou apenas esse tema closures. Closures permitem a gente fazer um monte de coisa legal em Lua, que mais para frente vai ficar mais claro conforme a gente use mais. Mas a grande ideia das closures é o seguinte: eu tenho variáveis locais e tenho variáveis globais. Isso aí é fácil da gente entender. As variáveis locais são restritas ao nosso código, por exemplo, delta, que é uma variável local, x1 é uma variável local, x2 é outra variável local. E nesse caso aqui, os parâmetros que são passados a, b e c também são locais. Todos eles só sobrevivem, só existem aqui dentro dessa função. Quando é retornado, é feita uma cópia de x1 e x2, é retornado atribuído para o valor que receba, no caso aqui direto para a função print, mas antes tinha o x1 x2 aqui recebendo, e aí ocorre esse mecanismo de cópia. Aqui fora, quando eu fazia, vamos recuperar esse código aqui, quando eu fazia x1 igual x1, x2 igual ao meu BASC, né? Vou chamar aqui solução. Então eu cheguei aqui no x1, x2 recebendo BASC, e aí eu posso fazer o seguinte, até para juntar os dois exemplos, eu vou fazer que os meus parâmetros aqui é x1, x2, e agora o que eu vou fazer é executar todo mundo e tem que dar a mesma coisa. Agora o 2, 3 do x1 e x2 está funcionando. Então, beleza. Executei esse cara, retornei os valores. Esses valores estão sendo passados aqui, montando a tabela, e a tabela chamando unpack. Então, meio que estou misturando todos os exemplos. A grande questão aqui é, eu tenho variáveis aqui locais. Esses dois caras são globais, esse x1 e x2, que eu estou definindo eles fora do escopo de qualquer função, tanto quanto os meus parâmetros. Só que é o seguinte, como eles são globais, eles vão sujar qualquer ambiente. Se eu chamar esse arquivo Lua de outro arquivo Lua, isso é possível fazer, essas duas variáveis vão passar a existir dentro daquele arquivo. E muitas vezes não é isso que a gente quer. Bom, o que a closure permite a gente fazer? Definir uma variável local, mas que não está no escopo da função, ela está externa ao escopo da função. Vamos ver esse exemplo aqui. Eu estou pegando um gerador de função de soma, em que ele recebe uma parcela e me retorna uma função que vai somar no fim das contas. Vamos escrever ele aqui no código para ficar bem claro para a gente do que se trata. Tá? Então, vamos ganhar espaço aqui. Vamos fazer a função function gensoma. E aí eu vou receber uma parcela. Beleza. O que eu vou fazer agora? Aqui dentro eu vou definir uma outra função local. No caso aqui eu estou definindo a função s aqui dentro, mas o ideal é que eu faça ela local, porque por padrão as variáveis em Lua são globais. Então local s recebe function, uma função que recebe um b qualquer,
end. E o que essa função vai fazer? Simplesmente ela vai retornar, return, parcela mais b. E o que a gente vai fazer? Vamos retornar s. Então o que eu acabei de fazer? Eu acabei de criar uma função que retorna uma função. Ok, eu já vi que eu posso ter funções que recebem uma função para fazer alguma coisa. Agora eu estou fazendo uma coisa diferente. Eu estou fazendo uma função retornar outra função. Mais uma vez, como as funções em Lua são de primeira classe, elas têm o status de qualquer outra variável e eu posso recebê-las como parâmetro ou passá-las como parâmetro para qualquer lugar, inclusive retornar uma função como valor. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando uma parcela para o meu gerador. Dentro da função interna, que é essa função S, eu estou usando a parcela com mais algo que eu só vou conhecer quando for chamada. E aí, retorno a função. Bom, quando eu saio do GenSoma, quando eu termino aqui, o que acontece? A parcela deveria ser coletada pelo Garbage Collector. Tá? O Lua faz o gerenciamento de memória baseado em Garbage Collector e parcela deveria ser coletada. Mas, para permitir essa mecanismo de closure, o Lua trata isso corretamente e não detona essa variável. Só que ela fica, o que acontece? Ela agora é local a essa função, mas ela é externa. Ela não é acessível, eu só consigo acessá-la quando eu chamar a função, eu não consigo mais alterar a parcela em execução. Vamos ver como é que isso funciona. Então aqui, gen soma 2 vai ser uma função que é o que? Gen soma 2. Então eu estou criando uma função que adiciona 2 sempre que for chamada. E aí eu vou dar um print, soma 2, e eu vou chamar 10, por exemplo. Então o que acontece? Aqui é o nosso print antigo, 2, 3, e agora o que eu fiz? Eu gerei uma função de soma que soma 2, e depois esse soma 2, internamente ele vai pegar e adicionar o 10. O que está acontecendo aqui? Quando eu chamo o GenSoma nesta linha, eu estou executando esta função. E o retorno está aqui. Vai ser atribuído à soma, que é esta função. Então, esta função definida internamente vai ser retornada e atribuída à soma 2. Ok, esta função aqui interna ainda não foi executada. Apenas a função externa GenSoma foi executada. Normalmente, o parâmetro parcela, que é feito uma cópia, tá? Esse 2 sendo passado aqui é feito uma cópia para trabalhar aqui internamente, por isso ele é local. Deveria haver um Garbage Collector coletando e removendo esse 2. O Lua não vai fazer isso, ele vai manter o 2, já que ele sabe que tem uma referência dele aqui dentro, e permitir que eu utilize na minha outra chamada, agora sim, chamando a função que eu criei, que é exatamente essa função interna. E aí com isso eu fico com um estado interno sendo mantido para que eu possa fazer algumas questões interessantes, tá? Eu posso esconder variáveis com isso e manter um código mais encapsulado. Eu posso, por exemplo, usar isso com iteradores que mantêm o estado de iteração para, por exemplo, fazer códigos que parecem com esse for aqui. Ó. Eu posso criar o ipairs, por exemplo, é uma função que internamente grava alguns estados e eu posso me utilizar do mecanismo de closure para manter esses estados internos aqui num iterador, por exemplo. Quando a gente abordar tópicos mais avançados, a gente pode ver com mais detalhes o funcionamento disso. Então, gente, era isso que faltava, tá? Nós conseguimos, então, cobrir tudo que a gente precisava de função, até alguns tópicos até mais avançados como closures. Se você sentiu dificuldade com closure, vale a pena dar uma olhada, voltar, ver com calma, tentar entender, procurar outras fontes na internet que falem sobre isso, porque é um mecanismo que, no princípio, parece um pouquinho complicado, mas que nos ajuda a resolver problemas. Se você gostou da aula de hoje, dá uma curtida aí no YouTube e um abraço para vocês, até a próxima.